Atenção! E aí o que acontece, rapaziada? Quando a gente tiver feito esse stretch, logo após a gente fazer isso, vocês vão perceber que agora a vibe mudou um pouquinho. A gente não só deixou mais lento, porque a gente esticou o período pelo qual o som tá tocando, ele parece que teve um efeito na nossa tonalidade, deixando muito mais grave. E também ambiente. E é exatamente esse efeito que a gente queria com esse stretch, tá bom? Pode notar também que todos os efeitos que a gente colocou antes dele foram acentuados aqui. Pelo som tá bem mais lento, dando para ouvir cada nuance. Então, isso é uma técnica muito legal de sound design. O que a gente vai fazer agora é, nota como tem algumas partes que estão fora do tempo, tá? Que não estão sincronizadas. A gente só vai colocar elas do tempo. Aqui já tá. E aqui a gente precisa arrastar um pouquinho para o lado. Então, pronto, rapaziada. Agora tá tudo no tempo. Outra coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Generic, tá? E deixar em Generic. E agora vem o próximo passo, que é a gente fazer Repeat. Mudar de tonalidade, tá certo? A gente vai colocar em Stretch. E a gente vai abaixar cerca de 3 semitons, tá bom? 5. Vamos abaixar 5 semitons. E vamos ver como tá soando agora. Então, tá soando muito legal e tá soando um pouquinho mais agudo, tá? A gente tirou um pouquinho daquela tonalidade bem dark zona. De qualquer jeito, pessoal, só de olhar pelo esse espectro aqui, dá pra perceber que tem bastante frequências graves dentro dessa melodia. E aí a gente vai fazer um primeiro pedaço dessa nossa mixagem. A gente vai abrir, clicar em Track e ele vai automaticamente colocar no mixer pra gente. E a gente vai colocar um Parametric EQ, tá? Isso é para tirar um pouco das frequências graves para quando a gente for fazer a nossa próxima parte desse processo de criar a sample, tá certo? Então vamos cortar um pouco grave e já já eu explico por que a gente está fazendo isso. Você pode cortar até o bass aqui, tá excelente. Então vamos ouvir como ficou? Bem mais opaco, tá bom? Feito isso, rapaziada, a gente pode ir para a próxima parte desse nosso processo de sample making, que é o baixo, tá certo? Então, para você conseguir criar essa parte do baixo, basta você vir aqui na coletânea de sons e entrar no baixo. E aí, rapaziada, vão ter 4 opções de baixo. No caso, são 3 porque uma é repetida. Eu já vou explicar isso. Você pode escolher o Moog, o Travis ou o X. Tá certo? E você pode ver que tem 2 X aqui. Um tá com loop e outro tá sem loop, tá? E agora, rapaziada, você pode escolher esses 3 timbres. Qual você vai querer levar para essa nossa parte grave? Eu já vou dar um spoiler aqui. O que a gente vai escolher vai ser o Bass X, tá bom? Mas você pode escolher esses outros 3. E eu sempre encorajo você a escolher com a sua preferência própria, tá certo? No caso aqui só tem 3, são poucas escolhas mesmo. Porém, tenta experimentar com os outros e ver se você gosta. E aí você deve estar se perguntando agora, Sam, por que tem 2 Bass X e por que um tá escrito loop, tá? E aí que entra uma outra técnicazinha que eu quero compartilhar para vocês, tá? Eu vou primeiro desativar, né, esse knob aqui que já tá dando um spoiler de qual é a técnica e eu vou tocar o one shot para vocês perceberem o que tá acontecendo. Então vocês podem ver que ele durou bastante tempo, mas acabou a tail dele no final. Agora vamos utilizar o loop point e vamos deixar isso suando. Você pode ver que durou muito mais tempo que o anterior. E isso é por causa dos loop points. O que acontece é que essa região vermelha toda está se repetindo quando chega no final infinitamente. Isso faz o bass poder... Isso faz eu poder colocar notas muito mais longas nesse bass e que durem mais tempo, tá certo? Principalmente nessa sample, onde a gente esticou os acordes e deixou ela mais espaçada, isso daqui vai ajudar muita gente. Sam, como eu consigo fazer isso nesses outros baixos? Como eu faço meu baixo durar? Vamos fazer com esse Travis aqui, só de teste, tá? Você pegaria ele e colocaria no Channel Rack. Iria vir em Editar em Audio Editor. E aqui você vai escolher uma posição onde você vai loopar. Eu vou escolher essa daqui. E aí você vai clicar Alt L. E aí você vai clicar aqui em
regions e set loop, tá certo? Depois você vai ver que essa região vermelha começou a aparecer. Depois, basta você clicar nesse botãozinho aqui e devolver ele para o channel rack onde ele está. E agora vocês podem ver que a região vermelha está lupando. Então, vamos clicar nesse baixo aqui. E você pode ver que ele tá também durando infinitamente e vai ficar lupando nesse ciclo. Tá certo, rapaziada? É assim que você cria esses seus one-shots com loop point. No nosso caso aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a um pouquinho de tempo o porquê isso vai ser útil, mas mantém essa informação em mente, tá? Você pode manipular dessa forma para fazer os seus sintetizadores de one-shot durarem o tempo que você precisar durar. Então, agora que eu peguei esse one-shot, que eu já expliquei qual é a diferença dele para esses outros que a gente tem, eu vou abrir uma segunda pattern diferente dessa primeira e colocar aqui para a gente fazer as outras partes da nossa sample. E vamos entrar no piano roll para fazer o nosso baixo. Pessoal, agora vem uns passos muito importantes quando a gente for fazer. O primeiro é que lembra que eu falei para você anotar a tonalidade que você tá junto com a progressão que você tá utilizando, ou seja, os graus de cada acorde que você utilizou. Agora isso vai ajudar muito a gente. Porque a única regra importante do baixo é que você deve seguir a transição dos acordes, ao mesmo tempo que você deve usar apenas notas base de cada acorde. Ou seja, você vai usar os graus de cada acorde que a gente acabou de construir. Você tem que saber os graus de sua progressão e também saber em qual tonalidade ela está. Então, eu coloquei em Sol menor, então a única coisa que eu vou fazer vai ser em View, clicar em Scale Highlighting e de Sol eu vou ir para Ré. E de Sol, rapaziada, eu vou abaixar 5 semitons, que foi o que eu abaixei aqui. Vocês estão lembrados? Então, abaixei 5 semitons, vou no meu baixo, vou aqui em View, vou em Sol e 1, 2, 3, 4, 5, ainda menor. E eu também lembro a progressão, e a progressão era 5, 6, 4, 5. Então, vamos encontrar 5, 6, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vocês podem deixar o valor da nota em bar. Então, a gente vai clicar Shift W, estender e fazer a transição de acorde onde está aqui. Tá bom? Você pode ver que instantaneamente combinou junto com essa harmonia que a gente tem, tá bom? E isso é por causa dessa regrinha. A gente está usando a nota fundamental que criou aquele acorde que está sendo tocado. Fazendo isso, seus baixos sempre vão soar dentro da tonalidade e o mais importante, combinando com os acordes, tá bom? E você pode ver que só fazendo dessa forma já tá soando muito bom o baixo, tá bom? E aí o que acontece, rapaziada? Quando você for fazer, você pode deixar dessa forma mais simples. Porém, o que eu vou fazer é um pouquinho mais complexo e é um padrão um pouco diferente, tá? Porque a gente vai tirar proveito do loop point que a gente acabou de criar. E a gente vai fazer um baixo que ele faz slide, tá certo? Então a gente vai estender a nota inicial, o máximo, encurtar as notas de transição e vai adicionar elas como slide, tá bom? E agora com isso, rapaziada, criou este efeito onde, ao invés da nota que vai ser tocada aqui, atacar direto, ou seja, repetir o one shot que a gente está tocando na altura de tom que a gente escolheu, o one shot ele não está atacando e ele está apenas fazendo o que a gente chama de mudança de pitch ao longo do tempo, tá? É como se eu tivesse uma curva suave que estivesse levantando a minha frequência até essa nota, o que dá essa sonoridade. Como você pode ver, pessoal,
Isso daqui adicionou muito mais expressividade. Então, essa é uma das técnicas que dá para você utilizar fazendo baixos que vão soar muito bom, tá? Eu, no caso, vou fazer uma brincadeira e vou colocar uma nota de passagem aqui, tá bom? E o que eu vou fazer vai ser basicamente duplicar esse meu slide para cá e abaixar 1/8 ele, tá? E encurtar o valor dele também. E aí, a gente criou esse efeito, onde sobe e desce, tá bom? Isso daqui vai ser o meu baixo, então vamos ouvir todo o meu baixo. Como vocês podem ver, rapaziada, a gente deu uma brincada, mas a estrutura tá muito simples e qualquer pessoa pode seguir. A gente basicamente só colocou as notas base dos acordes que a gente tinha, ou seja, os graus daqueles acordes, 6, 5, 4, e depois a gente foi lá, adicionou slides neles, ao mesmo tempo que a gente criou uma variaçãozinha rítmica muito sutil ali, tá, rapaziada? Mas a base tá fácil. Basta seguir as notas base que você não tem como errar dentro do baixo. É mais uma questão de ritmo e expressividade, isso daqui que eu fiz, tá certo? Agora que a gente já tem o baixo, rapaziada, a gente pode melhorar um pouquinho a interação desse nosso acompanhamento com baixo. Então, o que a gente vai fazer agora, que você também vai fazer, porque lembra, você tá acompanhando, então você já deveria ter feito o seu próprio baixo também, seguido mais ou menos o que eu fiz aqui e tido a sua própria ideia. Então, o que a gente vai fazer agora é abrir o nosso mixer, tá? E colocar o nosso baixo no slot 3. E a gente vai colocar um Parametric EQ nele, tá certo? E agora o que a gente vai fazer é basicamente tirar frequências desse baixo onde a gente tem muita energia delas no nosso acompanhamento. Então, o que você vai fazer é olhar para o seu acompanhamento. Eu tô percebendo que o acúmulo de energia tá aqui no low mid, entendeu? A frequência mais alta tá aqui. E a gente vai abaixar essa mesma frequência dentro do nosso baixo, tá bom? E você pode ver que agora os dois estão combinando mais. Então, nota que a única mixagem que a gente fez nesses dois realmente foi com equalizadores e foi para cortar frequências que estavam batendo entre si, brigando entre si para ter espaço, tá? Isso também é um padrão de mixagem muito comum de você ver, tá certo? Mais sobre isso também no futuro, tá? Por enquanto, só siga esse ponto. Agora que a gente já tem o nosso baixo, o nosso acompanhamento, que, por sinal, foram muito simples de fazer, se você seguir esse tutorial, você vai ter conseguido fazer uma parada diferente, mas ainda suando muito bom, a gente vai pro último passo para completar essa tríade muito simples, que é basicamente a melodia, tá certo? Para fazer a melodia, a gente vai vir aqui no nosso one shot e vai pegar um synth plug, tá certo? Você pode pegar qualquer um desses, eu vou pegar o synth plug que também tem loop, tá certo? Então já é uma dica do que a gente vai fazer com ela. Novamente, escolhe talvez uma diferente da minha, se quiser seguir o tutorial, pode seguir também exatamente igual, mas eu encorajo você seguir, você pegar a sua própria, criar o seu próprio loop point e depois fazer a sua melodia. Então puxou para cá, abriu no piano roll, e aí, Sam, e agora? Qual que é o truque, qual que é o método para eu criar uma melodia decente, tá? O método é o seguinte, rapaziada, como no baixo, a gente vai querer ritmo simples, então a gente vai vir colocar em bar, tá bom? Isso é para limitar as possibilidades que a gente pode fazer de melodia, tá? E se você perceber muito bem, durante todo esse processo de criação de acompanhamento, que foram os acordes de baixo e agora de melodia, a gente está mantendo o ritmo muito simples. Então a gente está criando alterações rítmicas a cada 2 compassos, geralmente, tá? E tem um motivo para isso, tá? Quando você tá começando e é mais iniciante, é mais difícil de você entender como criar ritmos complexos e interessantes, tá bom? E uma forma dos iniciantes conseguirem criar coisas boas sem muito esforço é criando melodias mais espaçadas, sem ritmos tão complexos, tá? Foi por isso também que, se você perceber, os nossos acordes estão acontecendo a cada 2 compassos, tá? Dando bastante
tempo para a vibe montar e deixando isso com um sentimento bem ambiente. Foi de propósito. Sam, quer dizer então que pessoas não criam samples com ritmos mais complexos, menos espaçados e que acontece mais notas ao mesmo tempo? Não, rapaziada. Claro que não. Isso acontece na realidade o tempo todo. Porém, para a vibe que a gente está montando e mais especialmente ainda, para o tutorial que a gente está fazendo, que é voltado para pessoas que estão aprendendo a criar beats, você quer manter a simplicidade rítmica. Por quê? Porque é muito mais fácil pensar só na composição em si do que no ritmo quando você está iniciando. E a gente está eliminando essa complexidade, fazendo você apenas utilizar ritmos espaçados e simples. Então agora que eu dei essa explicação toda, vamos colocar agora essa melodia. O que eu quero que você faça é o seguinte: desenha os seus acordes primeiro aqui dentro, e eu já vou explicar o porquê. Então eu vou desenhar os meus e eu vou seguir apenas os graus que eu tenho decorado também. E agora que eu tenho os graus já colocados aqui dentro do meu piano roll, que começa a técnica para a gente fazer as melodias soarem boas sem muito esforço, tá? E no que consiste essa técnica, rapaziada? Lembra que a gente fez aquele negócio de extensões de tríade bem no início do nosso vídeo, onde a gente olhou para aquele acorde, escolheu uma linha melódica e subiu ela uma oitava? A gente vai fazer algo muito semelhante aqui. Só que a gente vai querer, obviamente, uma linha melódica diferente da que a gente escolheu naquela progressão. Então, você pode escolher qualquer coisa. Vem aqui, escolhe dessa forma, pode escolher isso daqui, pode escolher isso daqui. No meu caso, a linha melódica que eu vou escolher vai ser essa, tá certo? Então, eu vou subir ela 2 oitavas, apagar isso daqui e deixar essa melodia soando. E vocês vão perceber que isso automaticamente já vai soar combinando, tá bom? Com tudo que a gente fez. O motivo é porque a gente escolheu notas dentro do nosso acorde. Então, mais um padrãozinho interessante aí. Notas de dentro do acorde, principalmente onde você tem acordes batendo, ou seja, quando a minha melodia está batendo junto com o meu acorde, elas criam esse senso de bastante liderança, tá? Que vai carregando um sentido para a melodia. Então, isso eu nem ouvi e já vai deixar com um fio muito bom. Então, muito simples, faz isso aí no seu e volta aqui. Você tendo feito isso, escolhido a sua própria melodia, a gente vai utilizar aquela mesma técnica para fazer slides para deixar essa melodia mais interessante. Então a gente vai apagar essa nota e estender essa inicial enquanto a gente encurta as outras. E aqui, novamente, vamos clicar para colocar slide. Tendo feito isso, vamos ouvir como tá soando agora com os slides essa melodia. E você pode ver, rapaziada, que a gente tendo finalizado essas 3 partes, a sample já soa totalmente completa, cheia e com bastante expressividade. E para pensar nesse processo. Foi simples assim, pessoal. A gente escolheu uma progressão, utilizou técnicas composicionais, depois utilizou técnicas de sound design e depois a gente utilizou aqueles acordes como base para tudo que a gente fez no baixo quanto na melodia. Podem perceber que no baixo a gente só copiou e colou notas, tá? Daquele nosso acorde. Pode perceber que na melodia a gente fez a mesma coisa, tá certo? E a gente só rearranjou elas de forma diferente. Então, quando você faz isso de forma estruturada, tudo ganha sentido. Tudo ganha sentido. Os seus acordes fazem sentido com o seu baixo, que faz sentido com a sua melodia, que deixa tudo coeso. E foi simples assim, pessoal. A gente não utilizou ritmos complexos, fez algo bem espaçado e utilizou manipulações relativamente simples, tá certo? Tendo feito isso, pessoal, a gente vai pegar nossa melodia, colocar no quarto slot, tá bom? E agora a gente vai começar um processo de mixagem mais geral dessa sample. Lembra, a gente vai manter em 3 elementos para mostrar que apenas com 3 elementos dá pra gente fazer coisas muito boas. Não precisa complicar muito não. Então vamos colocar um Parametric Cue
como de costume. E o que a gente vai fazer é apenas cortar também o grave desse meu lead. Só que antes da gente cortar esse grave, a gente vai querer adicionar um reverbzinho nele, tá? Vamos adicionar um Fruit Reverb 2 com preset Catedral. E copia o que eu vou fazer agora no Fruit Reverb. Você não precisa saber utilizar reverb, mas se você copiar já vai soar bom. Então a gente vai pegar e aumentar um pouquinho esse cut para não embolar com grave. A gente vai diminuir um pouco o high cut e deixar ele mais aqui em 10K. E a gente também vai diminuir um pouco o dry e aumentar um pouco o edge, tá bom? Então vai estar soando assim o nosso lead. E aí você me pergunta, Sam, por que você adicionou esse reverb? Como esse reverb está ajudando na vibe que você quer criar? Como ele está interagindo com esses outros elementos mais ambiente, dark que você está fazendo? E a resposta é o seguinte, toda vez que você adiciona um reverb, e principalmente um reverb com um decay alto de 4.5 segundos, como é o nosso caso aqui, e você deixa ele um pouquinho, e você corta um bastante agudo dele, como foi o nosso caso, você bota duas características no reverb. Você deixa esse reverb gigante, que faz o som parecer maior do que qualquer coisa, um som gigante, um grunhido que tá vindo lá de baixo. E por causa dessa equalização que a gente fez, onde a gente cortou o agudo desse reverb, a gente criou esse efeito bem dark, ou seja, é um reverb bem denso, que dura bastante. E isso cria esse efeito gigante, de que ele tá vindo de todos os lugares. Tá? Que vocês podem ver, combinou bastante com essa nossa sample. Então faz aí todo esse processo, coloca o reverb e depois volta aqui. Próximo passo agora, rapaziada, é fazer o que eu chamo de embelezamento estéreo, tá certo? Depois de a gente já ter colocado equalização em todos os timbres e a gente também já ter colocado os efeitos que a gente quer antes da equalização, isso é importante, a gente vai fazer essa brincadeira no estéreo. Tudo que a gente vai fazer é colocar o baixo em mono e panear para a direita e para a esquerda os dois elementos que a gente tem. Fazendo isso, a gente separou totalmente esses elementos dentro de um ambiente espacial, tá? Isso é outro conceito legal de saber. Paneamento e estéreo são duas coisas que o nosso cérebro utiliza para poder indicar a distância de objetos e a direção de objetos, tá? Tem muito mais dicas que o nosso cérebro utiliza, mas eu não vou entrar nisso agora porque isso já é algo mais de psicoacústica, um estudo um pouquinho diferente, tá certo? Mas esses dois parâmetros podem ajudar a gente a criar separação na nossa mix, definição em cada elemento, tá certo? E enquanto a gente deixou um elemento no centro, que é o baixo, ali batendo bem no centrinho, bem em mono, a gente colocou um outro elemento para a direita e um outro para a esquerda, criando essa divisão entre eles. E você pode deixar, e você pode perceber que a nossa mix está muito mais definida por causa disso. Vamos ver 100. Fez uma diferença enorme, pessoal. Então, vamos parar para pensar. A mix foi só isso. Novamente, 3 elementos muito simples de você mixar, tá? Com coisa básica dá para fazer muito, tá certo, pessoal? E eu quero que você note agora o padrão de mix que a gente fez. Primeiro, a gente criou as partes da nossa composição, a gente adicionou efeitos artísticos, mas para alterar bastante o timbre e dar texturas interessantes, como foi o caso do reverb, do stretch, do OTT que a gente utilizou no nosso acompanhamento e no nosso sintetizador de melodia. Logo após, a gente colocou equalizadores em todos esses timbres e a gente fez equalização, que a gente chama, para tirar masking.
tá bom? Isso é o seguinte, rapaziada. Os sons têm frequências que às vezes abafam outras frequências. Tudo que a gente fez foi tirar frequências que estavam dando clash uma com as outras, tá? Então, você também não precisa ser um pica disso no início, você não vai ser, você vai ver esse tutorial e você não vai conseguir replicar isso tão bem, porém, já tá te dando, já tá te condicionando a esse padrão. Nossa, então os produtores, eles fazem dessa forma, eles primeiro adicionam efeitos e depois colocam equalizadores para tentar misturar esse som de forma melhor. Logo após isso, eles vão lá e fazem esse efeito de paneamento de estéreo para definir bastante os sons. Então, novamente, padrãozinho, passo a passo, você pode replicar isso de outras formas, tá? E rapaziada, tendo a gente feito a sample e mixado a sample, tá na hora da gente estruturar ela, tá? Então o que eu vou fazer vai ser vir na minha pattern e colocar split by channel e separar os 3 elementos que a gente tem, tá bom? Então só reiterando o quão simples isso tá e o quão eficaz tá. Você não precisa de complexidade para fazer coisas boas. Principalmente você que é iniciante. Para de tentar complicar tudo que você faz. Vamos vir aqui e as 3 variações que a gente vai fazer, porque são 3 partes, tá? 3 seções que a gente tem, vai ser uma sem essas keys e outra sem o nosso synth de melodia, tá? É bom deixar claro que o bass está sempre tocando. Isso também é importante, tá? Todas as variações estão com bass, porque para a gente retirar ele numa mix, a gente pode só cortar o low. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho também. Você tendo estruturado, rapaziada, basta renderizar. Renderizar tudo isso daqui. E isso também é um processo muito comum, tá? De renderização de samples. Isso também é um processo muito comum de renderização de samples antes de você criar o seu beat, tá certo? E eu também já vou explicar o porquê que isso é tão importante. Mas primeiro, vamos só clicar aqui no vermelhinho, clicar em Alt R e vamos renderizar. E aí basta você clicar em Start. Então vamos lá? Então pronto, renderizamos. Tendo feito isso, o que a gente vai fazer é clicar T e apagar todos, não apagar, né, mas mutar e desativar essas outras tracks. E agora a gente ficou com essa única track que tá com tudo que a gente fez printado dentro dela, né? Vamos colocar essa aqui no 5º slot. E agora que a gente já tem toda a nossa sample feita, a gente vai só dar uma brincada com o pitch dela. Então a gente vai colocar, então a gente vai abrir o sampler, vai colocar em stretch e vai abaixar cerca de um semitom, entendeu? Até 2, vai estar suave. E com isso a gente pode brincar, tá? Você pode não necessariamente seguir essa mesma alternância de semitons que eu tô colocando. Eu escolhi isso porque, pessoalmente, eu prefiro quando a gente coloca para baixo e valores pequenos para não deixar muito, vamos dizer, alterar demais o timbre original. Agora tá na hora da gente fazer a bateria, tá certo? Então, vamos voltar aqui para esse quadro no Miro. A gente acabou de passar pelas 3 partes composicionais de se criar uma sample, tá certo? E agora, rapaziada, a gente vai para a bateria, tá certo? Vocês podem ver, eu deixei algumas coisas anotadas pra gente manter em mente quando a gente for entrar nessa fase da bateria. Lembrando que eu deixei a bateria específica que eu utilizei também naquele pack de one shot. Porém, você pode usar o seu próprio pack de bateria se você quiser, tá bom? Se não quiser, pode usar também o meu que eu deixei ali. Então, a bateria, rapaziada, a gente vai querer manter simples, porque a ideia inteira disso tudo que a gente fez foi mostrar que tem como fazer samples boas, baterias boas, beats bons com coisas simples. Então, 4 elementos no máximo, tá certo, rapaziada? Os timbres precisam combinar de maneira sônica com a sample. O que é? Timbres que sejam muito, vamos dizer, muito agudos, talvez são muito brilhantes para uma sample talvez mais dark que a gente está fazendo, tá certo? Então, o timbre é basicamente perceber como aquele som, aquela sample que você está utilizando combina com os drums que você está pegando, tá certo? E as partes da bateria. E como eu falei, a gente vai ficar na simplicidade. Apenas 808, clap, hi-hat e snare, tá certo?
E rapaziada, calma, porque a gente vai ir passo a passo também como você pode fazer eles. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no mixer da nossa sample e a gente vai colocar um Parametric Kill. Caraca, Sam, você usa muito esse efeito, hein? É, rapaziada, Parametric Kill e qualquer equalização geral é uma das partes mais importantes do processo de mixagem, tá certo? E o que a gente vai fazer é basicamente tirar aqui, ó, essa parte grave dela, tirando totalmente o grave, tá certo? Por que, Sam? Por que você deixou grave na sample se você vai tirar aqui? Rapaziada, isso é por aquele motivo que eu falei. Quando a gente deixa o grave já embutido dentro da sample, a gente tem uma opção e uma versatilidade maior para conseguir mexer com esse grave. Deixa eu explicar. Se você fosse isolar essa track desse grave e colocar, sempre pensar especificamente onde você quer colocar o grave e aí depois renderizar dessa forma, a gente ia gastar muito mais tempo estruturando a sample inteira do que fazendo o beat, tá certo? Fazendo dessa forma, o jeito que a gente tira e coloca grave é só através de equalização. Então, quando eu quero colocar o grave da minha sample, eu venho aqui e abaixo totalmente a minha automação de EQ. Então vamos ver? E quando eu quero tirar esse grave, eu só venho e coloco a automação no nível máximo. E simples assim. Então, outra técnica bastante profissional e prática para você fazer esse tipo de coisa. Rapaziada, agora vamos começar com a bateria, tá bom?